Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos corrigir a prova de 2018 da COSEAC para inspetor escolar. Bom, vamos então para a questão de número 1, que diz o seguinte: o trecho do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, tem como objetivo, qual o objetivo do trecho, do romance Esaú e Jacó de Machado de Assis? Narrar um episódio marcado pela diferença social, opinar contra o hábito do pré-julgamento, descrever o falecimento de um homem importante, dissertar sobre as missas por alma ou exortar a elegância da classe abastada. Então vamos lá. O que nós percebemos no conto? Está acontecendo ali um velório, de uma pessoa, ninguém sabe quem é, por conta disso ninguém foi, não era ninguém importante, mas de repente chega à igrejinha um casal abastado, eles chegam num coupé, um lacaio, e eles começam a chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque eles destoam daquele local, eles destoam de tudo ali. E eles destoam por quê? Exatamente por estarem num coupé, por terem um lacaio, por estarem bem vestidos. E no momento em que eles começam a assistir à missa, ao velório, as pessoas começam a achar que aquele defunto deve ter alguma importância. Então, o que nós estamos vendo aí? O que ele vai mostrando? Ele vai mostrando que as pessoas mudam de opinião com relação ao defunto por conta dessas pessoas que foram lá prestigiá-lo, e deixaram dinheiro para o sacristão, a senhora também deixou dinheiro na caixinha. Então eles percebem logo que são pessoas abastadas, e se o falecido tinha esse tipo de conhecimento, ele deve ser alguém importante. Bom, então, qual é a crítica aí que Machado de Assis está fazendo? Na verdade, o objetivo do texto é exatamente a letra A, narrar um episódio marcado pela diferença social, o tempo todo essa questão desse casal chamar a atenção por eles destoarem de toda aquela comunidade, em relação a tudo. Não foi opinar contra o hábito do pré-julgamento. E nem descrever o falecimento de um homem importante, até porque o texto diz que ninguém nem foi ao velório, não era ninguém importante, ele passou a ser importante no momento em que aquelas pessoas foram lá. Foram à missa. Dissertar sobre as missas por alma? Não, nada a ver. E nem exortar a elegância da classe abastada. O objetivo não foi esse. Então, realmente, narrar um episódio marcado pela diferença social. Questão número 2. E os dois entraram no carro, com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. O mesmo gesto se refere a... Então, vamos lá. Os dois entraram no carro. Aqui eu tenho uma parte desse período. Com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola. Aqui eu poderia até dizer, o lacaio bateu a portinhola com o mesmo gesto. Então, aqui eu estou falando do lacaio. Então, o mesmo gesto se refere ao mesmo gesto do lacaio. Então, vamos lá. A senhora trazia os seus no chão? Não. O senhor, chegando à porta, relanceou os olhos, ainda que vagamente? Não. Eu não estou falando da senhora, não estou falando do senhor. O lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se e perfilou-se? É exatamente isso. Esse foi o mesmo gesto. Ele já tinha feito esse gesto antes, quando chegou, e com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e eles partiram. Então, estou me referindo ao lacaio. A luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha de 5 tostões. Não, saiu o senhor e deu a mão à senhora. Nada disso. Então, realmente, gabarito letra C de casa. 3. De acordo com o texto, o sacristão agasalhando na algibeira a nota de 10.000 réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto. Sublimidade significa o quê? Espiritualidade? Não, sublimidade não é espiritualidade. Ostracismo. O que é ostracismo? Condenar alguém ao ostracismo é condenar essa pessoa ao afastamento.
né? Então, o ostracismo tem a ver com afastamento, com repugnância. Passamento é morte. Não, sublimidade não é ostracismo, é passamento. Altruísmo, opa, deixa eu riscar, ostracismo, passamento, altruísmo. Altruísmo é aquele amor desinteressado, né, pelo ser humano, por outra, né? Você faz as coisas desinteressadamente, quando você doa o que você tem, sem ter outros interesses. Isso é um ato de altruísmo, essa generosidade sem querer nada em troca. Não é o caso também. Então, sublimidade aqui significa prestígio. Então, veja, o sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10 mil réis que recebeu, achou que ela provava o prestígio do defunto, né? Então, se o senhor deu a ele 10 mil réis para ele colocar no bolso, então o defunto deveria ser alguém de prestígio, né? Por conhecer aquelas pessoas. Então, gabarito letra E. 4. Coupé, 10 mil réis, 5 tostões, lacaio, constituem um léxico que comprova a variação linguística entre... Bom, pode haver variação linguística por várias razões, né? Então, existe a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa e variedades linguísticas. Inclusive, a norma padrão é uma variedade linguística, só que é a variedade que foi eleita como padrão. Mas existem outras variedades. Bom, quando eu falo em coupé, 10 mil réis, 5 tostões, lacaio, que tipo de variação linguística é essa? É uma variação por regiões? São pessoas de outras regiões que falam assim? Não, ninguém mais fala dessa forma. Então, não é uma variação linguística por conta da região, também chamada de diatópica. Não é uma variação diatópica por conta da região. Não há pessoas que falam assim em outras regiões. Então, podemos descartar. Gerações. Será que eu percebo que essa linguagem era falada no passado por outras gerações? Sim. Então, aqui existe uma variação linguística entre gerações. Gerações passadas falavam, usavam variações linguísticas que não usamos hoje. Então, exatamente letra B. Tem também a variação por nível social, né? Pessoas de um nível mais abastado vão falar de uma forma, pessoas de uma classe, pessoas mais hipossuficientes, econômicas, vão falar de outra forma. São variações linguísticas por conta do nível social. Fala e escrita não é o caso e nem situações de fala. Então, realmente, gabarito letra B de bola. Aqui existe uma variação por conta da distância entre as gerações. 5. Entre as partes do período, não se sabendo quem mandava dizer a missa e ninguém foi lá, há respectivamente uma relação de... Bom, por que ninguém foi lá? Ninguém foi lá porque não sabia quem mandava dizer a missa. Então, existe uma relação aí de causa e consequência? Sim. A causa, não se sabendo quem mandava dizer a missa, consequência, ninguém foi lá. Então, existe aqui uma relação de causa e consequência. Eu poderia até dizer, já que não se sabia quem mandava dizer a missa, ninguém foi lá. Ou então, não se sabia quem mandava dizer a missa, consequentemente, ninguém foi lá. Então, claramente, existe uma relação de causa e consequência. Causa e condição? Não. Consequência e causa? Não. Condição e causa? Não. Consequência e condição? Não. Causa e consequência. Cuidado com a letra B. A letra B diz consequência e causa. Eu preciso colocar, veja, respectivamente. Então, na ordem em que aparece. Então, aparece primeiro a causa e depois a consequência. Muito cuidado que isso aqui, ó, as pessoas de cara, opa, consequência e causa, marca a letra B. Pronto, errou. Porque não prestou atenção no respectivamente, ok? Bom, terminamos então a questão de número 5. Vamos fazer uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. No próximo bloco terminaremos de corrigir essa prova. Bom, pessoal, vamos então para a questão de número 6.
Marque a opção em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Vamos lá. Memória e sítios. Por que memória é acentuada? Memória é uma palavra memória. É uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Por isso ela é acentuada. E sítios? Sítios. Paroxítona terminada em ditongo, seguida de S. É a mesma regra? É a mesma regra. A regra é as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido, ou nesse ditongo seguido ou não de S, são acentuadas. Então, elas são acentuadas pela mesma regra. Já temos aqui o gabarito letra A. Vamos ver as outras. Pé. Por que pé é uma palavra acentuada? Porque é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba, tônica. As palavras monossílabas tônicas, terminadas em A, E e O, são acentuadas. Então, é uma monossílaba tônica terminada em E. Então, é acentuada. E pêsames? Pêsames é acentuada por ser proparoxítona. Então, regras diferentes. Esaú e ninguém. Por que Esaú é acentuada? Esaú. Aqui eu tenho um hiato. O tônico formando hiato. Ele está sozinho na sílaba. E ninguém? Ninguém. Oxítona terminada em em. Motivos diferentes. Lá e a. Lá. Palavra monossílaba tônica terminada em A. E A. Isso aqui é um acento indicativo de crase. Então, também não. Atraíra e lágrimas. Atraíra. Eu tenho o quê? Hiato. I tônico formando hiato e ele está sozinho na sílaba. E lágrimas? Lágrimas é uma palavra proparoxítona. Então, realmente, gabarito letra A. 7. Em termos morfológicos, todas as opções a seguir apresentam palavras no grau diminutivo, exceto a seguinte. Vamos lá. Em termos morfológicos, todas as opções a seguir apresentam palavras no grau diminutivo, exceto a seguinte. Morfológico tem a ver com a palavra em si. Tem a forma como a palavra se apresenta. Então, vamos lá. Velhota. Aqui eu tenho o sufixo ota, velhota, que indica diminutivo, né? Como se fosse uma velhinha. Uma velhota é uma velhinha. Então, eu quero a exceção, a única que não apresenta o grau diminutivo. Então, aqui apresenta, não é essa. Pequeno. Cuidado com essa. Pequeno traz a ideia de coisa diminuta, né? Mas morfologicamente não. Não há nada na palavra pequeno que diga que ela está no grau diminutivo. Então, ela só traz a ideia de coisa diminuta, mas nada na palavra diz que ela está no diminutivo. E ela não está no diminutivo. Pedacinho. Eu tenho inho. Então, esse aqui também não. Pratinha, inha, diminutivo. Portinhola, ola. Todos esses sufixos indicam que a palavra está no diminutivo. Pequeno não está no diminutivo, só tem essa ideia de pequenez, né? Mas não, na morfologia, né, na morfologia da palavra, não há nenhum sufixo, nada que indique que ela está no diminutivo. Então, gabarito letra B de bola. A breve biografia de Padre Anchieta apresenta como recurso de impessoalização bastante produtivo o quê? Então vamos lá, recurso de impessoalização. Quando, numa prova de redação, pede-se que a dissertação seja impessoal, por que isso é feito? Para dar mais credibilidade à redação e por conta disso, você não diz numa redação, embora você esteja debatendo ali a sua tese, a tese é a sua opinião, você não diz eu penso que, eu acho que, não. Você diz, por exemplo, pensa-se que, acredita-se que, ou você já coloca a tese. Isso, assim, o assado não deve acontecer por essa ou aquela razão, mas você não diz eu penso assim. Então, um texto impessoal é aquele texto em que
Você não usa a primeira pessoa, por exemplo. É aquele texto em que você prefere um sujeito que não esteja presente, o agente não aparece, né? Por isso, muitas vezes você usa a voz passiva para esconder o agente. Quando você diz que alguma coisa foi feita, você não precisa dizer por quem, você pode dizer, mas você não precisa dizer. Então, essas são marcas de impessoalização. Não mostrar, de repente, o sujeito, não mostrar o agente, né? Não usar a primeira pessoa. Então, são marcas de impessoalização. Você evita, é o contrário da modalização. Você evita deixar marcas ali da sua subjetividade. Então, vamos lá. No texto, né, na breve biografia de Padre Anchieta, há um recurso de impessoalização bastante produtivo. Que recurso é esse? O sujeito oculto, pouco tempo depois foi roubada? Aqui eu tenho uma marca de impessoalização? Não é pelo fato de o sujeito aqui nessa frase estar oculto que eu tenho uma marca de impessoalização. E na letra B, a substituição por pronome, ele também realizou uma catequização? Não, também não. O emprego de oração reduzida, canonizado pelo Papa Francisco no Vaticano? Também não. A voz passiva, uma estátua do padre foi colocada no local em 1997. E a letra E, o uso de pronome indefinido, pouca informação de que aquele lugar é histórico no município. Não, isso aqui não. Vamos ficar com a letra D. O uso da voz passiva. O uso da voz passiva, vamos tirar essa aqui, essa aqui, essa aqui. O uso da voz passiva é uma marca de impessoalização exatamente por isso. Porque você não precisa colocar o agente. Quando você não coloca o agente, você evita emitir sua opinião sobre ele. Você evita modalizar o texto, deixar marcas da sua subjetividade. Você só diz o que aconteceu. Então, aqui você diz, uma estátua do padre foi colocada no local em 1997. É um texto impessoal. Não tem marca ali da sua subjetividade. Você não opina aqui. Então, é exatamente um exemplo de um texto impessoal. Gabarito letra D de dado. 9. O local da primeira missa realizada por ele ainda é lembrado, porém com muita vegetação e pouca informação de que aquele lugar é histórico no município. Em relação à informação precedente, o conectivo sublinhado, qual é o conectivo? Porém. Então, o local ainda é lembrado, porém com muita vegetação, pouca informação. Esse porém indica o quê? Que o que vem depois está de alguma forma se opondo ao que veio antes. Existe aí uma oposição de ideias. Então, indica uma ideia alternativa? Não. Alternativa é ou, ora, já, então não. Não traz uma ideia alternativa. Apresenta uma ideia explicativa? Não. Conclusiva? Não. Soma uma ideia de mesma orientação discursiva? Não. Aí seria, ademais, além disso, soma-se a isso o fato de, anuncia uma ideia contrária à expectativa criada. Exatamente, letra E. Mais uma questão aí de conectivos. Por fim, a questão de número 10. O termo sublinhado em muitos moradores sequer sabem o significado da cruz afixada para demarcar o local da primeira missa celebrada na cidade de Maricá. Então, vamos lá. Tem valor. O termo sublinhado tem valor. O termo sublinhado é o sequer. Não está sublinhado aqui, mas é o sequer. Tem valor de quê? De adjetivo, valor adverbial, conjuntivo, pronominal, preposicional. Vamos lá, quando eu digo termo sublinhado, em muitos moradores sequer sabem o significado. Muitos moradores nem mesmo sabem o significado da cruz. Vejam que essa palavra está modificando o quê? Um verbo. Palavra que modifica verbo é advérbio. O advérbio, ele modifica verbo, ele modifica outro advérbio e ele modifica adjetivo, tá? Então, sequer, nem
mesmo sabem o significado da cruz. Então, sequer tem valor adverbial. Gabarito letra B de bola, ok? Bom, então com isso, concluímos a correção desta prova. Na próxima aula corrigiremos mais questões. Fique conosco.